Olá, bem-vindos ao nosso primeiro podcast sobre imunologia tumoral. Esse podcast foi produzido pelos alunos do terceiro semestre matutino de Biomedicina da Faculdade Devray Metrocamp de Campinas, São Paulo. Hoje, iremos abordar como a imunologia e a bioquímica se relacionam com o tumor. Mas primeiro, vamos entender o que é um tumor. Tumor é um crescimento anormal de células mutantes em qualquer tecido do nosso corpo, principalmente no tecido epitelial, pois constitui a maioria das células do organismo. E existem quantos tipos de tumores? Existem dois tipos, maligno e benigno. O maligno é quando tem um crescimento desenfreado por causa da ativação dos oncogenes e inativação dos genes supressores de tumor. Além disso, ele pode se espalhar através de metástase. Já o benigno é quando ocorre o crescimento, porém ele não é desenfreado e não oferece riscos ao hospedeiro. E o que pode causar os tumores? Ele pode ser causado através de indução por agentes físicos e químicos, translocação de cromossomos e infecções por vírus. Então, agora que já sabemos o que é um tumor, vamos entender como o sistema imunológico contribui para a formação do tumor. A inflamação no tecido tumoral interfere no desenvolvimento e progresso desse mesmo tecido. Isso nos mostra que o câncer não está só em um microambiente, mas está inserido também em um macroambiente, no qual tem origem as células imunes que irão migrar até o tumor e passar a compor o seu estroma. Muitas pesquisas apontaram que a inflamação crônica é um dos fatores epigenéticos que contribuem para o surgimento do tumor. A incidência de tumores encontra-se aumentada em pacientes imunodeficientes ou pacientes da imunodeficiência adquirida. Agora, vamos entender como o tumor se forma através do estudo da bioquímica, que é muito importante, já que existem vários fatores químicos que interferem. O tumor se forma num processo que é dividido em 3 estágios. E quais são esses estágios? Bom, o estágio 1 é o surgimento do tumor. O tumor é um acúmulo de distúrbios. Existem proteínas que contribuem para o aumento da taxa de mitose, atuando no ciclo celular, que são ciclinas e quinases ciclinas dependentes, que influenciam na fase da duplicação do DNA. Proteínas de transdução de sinal, que influenciam na apoptose. Quando elas encontram uma célula com o DNA alterado, após a divisão elas começam a atacar aquela célula, para que ela morra, desencadeando uma reação em cascata. Proteínas, fatores de transcrição, são responsáveis pelo RNA mensageiro. E o próximo estágio? Depois que as células tumorais já estão se reproduzindo, estando em grandes números, ocorre a angiogênese, que é a formação de vasos sanguíneos pelo tumor para irrigação do mesmo. Este é o estágio primordial de desenvolvimento da neoplasia do câncer. As proteínas VF e GF são um fator de crescimento vascular endotelial, sendo que o fator de crescimento do fibroblasto são as células do tecido conjuntivo. FGFS é um fator de crescimento que tem um tecido conjuntivo possuindo vasos sanguíneos que o tecido epitelial não possui. Então é a partir disso que o tumor se espalha? Na verdade, o tumor começa a se espalhar na metástase. As células cancerígenas saem de onde estão e vão pela corrente sanguínea e pelos vasos linfáticos para outros lugares. E nesse lugar onde ela foi parar, vai ocorrer todo esse processo do estágio 1 e 2, para que ele se desenvolva em outro lugar. As catepsina, serina-proteinase e melatopreinase estão envolvidas na invasão da célula, em outro tecido e no vaso sanguíneo. E o que vai prendê-la no vaso sanguíneo são as selectinas, galectinas, antígenos Lewis e etc. E isso tudo acontece de forma silenciosa. Por isso que muitas vezes o hospedeiro só descobre depois que o tumor já está no estágio avançado. E aí temos que recorrer a alguns métodos para tentar eliminar esse mal. Além da cirurgia, existem outras terapias adjuvantes, como a quimioterapia, que não é uma cura, mas sim um auxílio para evitar a metástase das células restantes. E você poderia nos dizer se a quimioterapia atinge apenas as células tumorais? Não, ela não é específica. Além das células tumorais, ela também ataca as células normais, por isso causa incômodo ao paciente. O que compõe essa terapia? Essa terapia é composta por alquilantes, que impede a separação dos filamentos de DNA, antimetabólicos, que impede a síntese de DNA, antibióticos, que impede a síntese de DNA e de proteínas enzimáticas, inibidores mitóticos, alguns outros fármacos como dexametasona, que impede a angiogênese.
E existem resistência a esses fármacos depois de um tempo utilizando? Sim, por isso que o estudo dessa área tem que ser constante, para que a terapia não perca o efeito. Você poderia nos dizer quais são as células que o sistema imunológico utiliza para combater o tumor? Sim, as células são natural killer, linfócitos e macrófagos. E o que são células natural killer e macrófagos? As células natural killer são capazes de participar do processo de destruição das células tumorais hematopoéticas. A capacidade tumoral natural killer são aumentadas pelas citocinas, incluindo interferons e interleucinas. Já os macrófagos são células apresentadoras particularmente importantes das infecções virais, apresentando antígenos virais associados dos agentes da classe 2 e os linfócitos T. Sendo assim, os macrófagos são capazes de inibir o crescimento dos tumores, dependendo do seu estado de ativação. E quais são os dois importantes momentos em que os macrófagos atuam? Bom, os dois principais momentos são pela apresentação do antígeno da superfície da célula tumoral, ou como células efetoras de destruição do tumor produzidos pelas células T. E qual é a principal função dos macrófagos para destruir os tumores? Sua principal função é induzir trombose venosa sanguínea no tumor, a fim de destruí-lo. Outros mecanismos de defesa é através da liberação de enzimas lisossômicas e de produção de citocinas de necrose tumoral. E como funcionam os linfócitos e como eles são ativados? Os linfócitos é um dos principais mecanismos de defesa imune contra os tumores. Eles podem ser ativados através do reconhecimento dos antígenos que estão alterados na superfície da célula tumoral ou pelo processo de apresentação cruzada, que tem ação das células dendríticas. E como funciona esse processo de apresentação? O processo se inicia quando as células tumorais são ingeridas pelos fagócitos e os antígenos que estavam na superfície são deslocados para o citoplasma, onde irão ser apresentados para os linfócitos TCD8, por meio da molécula MHC classe 1, onde esses antígenos também podem ser apresentados para os linfócitos TCD4, por meio do MHC classe 2. E qual seria a ação dos linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8? A ação dos linfócitos TCD4 é de liberar citocinas e de desencadear uma resposta inflamatória. E a ação dos linfócitos TCD8 é de liberar proteínas que são chamadas perforinas e enzimas chamadas de granzimas, onde essas proteínas vão induzir a formação de poros nas células-alvo, permitindo a entrada das granzimas, que irão induzir a apoptose da célula tumoral. Você poderia nos explicar se a imunoterapia é eficiente ou não? A finalidade da imunoterapia é fazer com que o sistema imune reconheça o tumor e o elimine. No Brasil, há vários tratamentos que foram descobertos, porém hoje há poucas drogas usadas para essa finalidade. Uma delas é a alfa-interferona, age no melanoma e câncer do rim. Foram usados medicamentos como a interleucina 2, o que não foi muito eficaz e causou muitos efeitos colaterais.